Santas Rufina e Secunda mártires em Roma, nossa inspiração de santidade de hoje nos transporta para as sombras da Roma antiga, um palco onde a fé e a coragem se encontraram em um confronto épico contra a perseguição. Prepare-se para conhecer a história pungente de duas irmãs Rufina e Secunda, cujos corações ardiam com um amor tão profundo por Cristo, que nem mesmo a ameaça de uma morte brutal pôde silenciá-los. Este vídeo é um convite a mergulhar em sua extraordinária jornada do fé, sacrifício e amor inabalável, revelando os detalhes de seu martírio e o legado eterno que deixaram para a Igreja. No dia 10 de julho, a Igreja Católica celebra as Santas Rufina e Secunda, que passaram a Igreja triunfante em 257. A história das Santas Rufina e Secunda representa um dos mais comoventes testemunhos de fé cristã durante as perseguições romanas do século III. Nascidas em Roma por volta da década de 230 d., essas duas irmãs pertenciam a uma família patrícia cristã, destacando-se desde cedo por sua piedade e devoção. Seu martírio ocorreu durante o reinado do imperador Valeriano 253260, especificamente em 10 de julho de 257, data que seria perpetuada no calendário litúrgico da Igreja. O contexto histórico em que viveram foi particularmente conturbado para os cristãos. Após um período de relativa tolerância sob os imperadores anteriores, Valeriano iniciou em 257 uma das mais sistemáticas perseguições à Igreja primitiva, através de dois éditos consecutivos, 257 e 258, ordenou a prisão do clero, a confiscação de propriedades eclesiásticas e, finalmente, a execução sumária de todos que se recusassem a prestar culto aos deuses romanos. Esta política teve implementação especialmente rigorosa em Roma, onde as autoridades buscavam fazer exemplos públicos para intimidar a crescente comunidade cristã. As fontes históricas sobre Rufina e Secunda, embora escassas em detalhes biográficos, são unânimes em apresentá-las como jovens de extraordinária beleza física e espiritual, educadas nos princípios do Evangelho desde a mais tenra idade. A tradição as descreve como irmãs unidas, não apenas pelos laços de sangue, mas por profunda sintonia espiritual. Rufina, a mais velha, destacou-se por sua maturidade e discernimento. Secunda, por sua candura e fervor juvenil. O ponto crucial de sua história ocorreu quando, já em idade núbil, foram prometidas em casamento a dois jovens da aristocracia romana. Este arranjo, comum na época, escondia, porém, um grave problema. Seus noivos eram pagãos convictos. Para cristãos daquele tempo, tal união representava mais que um simples compromisso social. Implicava necessariamente a participação em cultos idolátricos e a adoção de práticas incompatíveis com a fé em Cristo. Após intensa reflexão e oração, as irmãs tomaram a decisão que mudaria para sempre seus destinos. Recusaram-se a consumar os casamentos. Este ato de coragem teve repercussões imediatas na sociedade romana, onde os laços familiares e os acordos matrimoniais tinham peso quase sagrado. Sua recusa foi interpretada como grave afronta não apenas aos noivos, mas à própria estrutura social. Os pretendentes, humilhados publicamente, denunciaram-nas como cristãs ao prefeito de Roma. O processo judicial que se seguiu os padrões da perseguição valeriana. Conduzidas perante o tribunal, foram inicialmente submetidas a interrogatório formal, onde um magistrado, seguindo o édito imperial, lhes ofereceu a chance de salvar-se mediante simples ato de apostasia, menos queimar incenso aos deuses romanos, amaldiçoar o nome de Cristo. A resposta das irmãs entrou para a história. Cristo serve-me. Servimos a Cristo. Frase que ecoaria nos anais do martiriologia cristão. Diante da recusa, o juiz aplicou o procedimento padrão. Primeiro a persuasão, através de argumentos, depois as ameaças e finalmente a tortura. Relatos antigos descrevem com vivacidade os suplícios a que foram submetidas: flagelação com chicotes de couro e chumbo, exposição ao sol em praça pública, mutilações com instrumentos cortantes. Um detalhe que impressionou os testemunhas foi o diálogo constante entre as irmãs durante o suplício, onde se encorajavam mutuamente com palavras de fé. Particularmente tocante é o episódio em que Secunda, vendo a irmã mais velha à beira do desfalecimento, teria exclamado: "Não temas, irmã, a coroa que nos espera vale mais que ouro e pedrarias." Rufina, por sua vez, respondia: "O sangue que derramamos hoje será semente de novos cristãos." Estas trocas revelam não apenas extraordinária fortaleza espiritual, mas também profunda compreensão teológica do significado do martírio na tradição cristã primitiva. Após dias de torturas infrutíferas, a sentença final foi proferida: execução por decapitação. O local escolhido foi o 14º marco da Via Cornélia, área então conhecida como Silva Candida, atual localidade de Santa Rufina, nos arredores de Roma. Os atos do martírio descrevem minuciosamente a cena final.
as irmãs caminhando serenamente para o local da execução, abençoando os curiosos que as seguiam e finalmente oferecendo suas cabeças ao carrasco sem o menor sinal de resistência. Morte das irmãs, longe de representar o fim de sua história, marcou o início de sua veneração. Seus corpos foram recolhidos durante a noite por uma matrona cristã chamada Plautila ou Plautila, que lhes deu sepultura digna no próprio local do martírio. Este túmulo transformou-se quase imediatamente em local de peregrinação, onde os fiéis vinham buscar intercessão e graças. Relatos do século IV já mencionam milagres ocorridos no local, menos curas de enfermidades, libertações de possessões demoníacas e outras maravilhas atribuídas à intercessão das mártires. A devoção popular cresceu de tal forma que o Papa Inocêncio e ordenou a construção de uma basílica no local, consagrada sob o título Ad Sanctas Rufinam et Secundam. Esta igreja, embora hoje em ruínas, foi durante séculos importante centro de culto, mencionado em diversos itinerários de peregrinos medievais. Um fato histórico significativo é que neste local foi posteriormente estabelecida a diocese suburbicária de Porto Santa Rufina, uma das 7 dioceses tradicionais que cercam Roma. As relíquias das santas tiveram história movimentada. Originalmente sepultadas na Via Cornélia, foram trasladadas no século IX para a Basílica de São João de Latrão, em Roma, como medida de proteção contra invasões sarracenas. Documentos medievais atestam a presença de partes dessas relíquias em diversas igrejas da Europa, fruto da prática comum de distribuição de fragmentos para fins devocionais. A cabeça de Santa Secunda, segundo tradição, encontra-se hoje na Catedral de Nossa Senhora da Assunção, em Santa Rufina. A iconografia das santas é rica e variada. Nas representações mais antigas, séculos IV, aparecem geralmente como jovens vestidas à moda romana, portando a palma do martírio. A partir da Idade Média, ganharam atributos específicos. Rufina é frequentemente representada com uma ânfora, alusão ao seu nome, que significa loira ou dourada, enquanto Secunda aparece com uma espada, instrumento de seu martírio. Um afresco notável do século VIII na cripta de São Valentim, em Roma, as mostra recebendo as coroas celestes das mãos da Virgem Maria. Culto às santas Rufina e Secunda espalhou-se rapidamente pelo mundo cristão. Seus nomes aparecem nos mais antigos martirológios, incluindo o Hieronymianum, século V, e o de Beda, século VIII. A festa litúrgica em 10 de julho foi mantida no calendário romano até a reforma de 1969, quando foi reduzida a comemoração local. Contudo, em muitas dioceses italianas, especialmente na região do Lácio, sua memória continua sendo celebrada com solenidade. Do ponto de vista teológico, a história de Rufina e Secunda oferece rico material para reflexão. Seu martírio ilustra de forma paradigmática o conceito de batismo de sangue na tradição cristã, a ideia de que o testemunho extremo da fé pode suprir os sacramentos. Também evidencia o papel das mulheres na difusão do cristianismo, desafiando estruturas sociais patriarcais através de sua coragem e convicção na espiritualidade contemporânea. As santas Rufina e Secunda são invocadas como padroeiras das jovens cristãs, modelos de pureza e fortaleza na fé. Seu exemplo continua inspirando aqueles que enfrentam perseguições por causa de suas convicções religiosas. Os locais associados a elas, especialmente a área de Silva Candida, têm sido objeto de estudos recentes, que confirmam a antiguidade de seu culto. Assim, quase 17 séculos após seu martírio, Rufina e Secunda permanecem como testemunhas eloquentes da força transformadora da fé cristã. Sua história, longe de ser mera recordação do passado, continua falando poderosamente às novas gerações sobre os valores eternos da fidelidade a Deus, da coragem nas convicções e da beleza de uma vida totalmente entregue a Cristo. Nas palavras de um antigo hino em sua honra, Florerant virgins et martyrs factei sunt, floresceram como virgens, e como mártires foram coroadas. Santos do martirológio romano, cuja memória é celebrada hoje, em Nicomédia, Bitínia. São Silvano, que entrou para a glória no ano 311, bispo e mártir que sofreu cruelmente sob a perseguição de Diocleciano, em Ícones, Licaônia. Santo Apolônio de Ícones, que entrou para a glória no século IV, mártir, filósofo que confessou a fé em Cristo e foi executado, em Fiesole, Itália. Santo André Corsini, que entrou para a glória no ano 1373, bispo da Ordem Carmelita, notável por sua caridade e humildade. Santas Rufina e Secunda, rogai por nós, oremos. Ó Deus, que concedistes às santas Rufina e Secunda a coragem de testemunhar vossa verdade até o martírio, concedei-nos, por sua intercessão, a graça de perseverarmos na fé, de vencermos as tentações do mundo e de amarmos a vós, acima de todas as coisas, para que, seguindo seus passos, possamos alcançar a glória eterna que prometestes,
aos que vos amam, por Cristo nosso Senhor.